Esta é a história dos Estados Unidos. Vista em cores pela primeira vez. O país está prestes a sofrer uma revolução. São os animados anos 60. O novo presidente John Kennedy inaugura uma nova era. Eu não quero que nenhum talento americano seja desperdiçado. Martin Luther King lidera a batalha por direitos civis que promete igualdade para todos. Nossa nação pode gastar bilhões de dólares para que os filhos de Deus se estabeleçam. É uma década que passa nas TVs de todo o país. A Guerra do Vietnã. A invasão da Inglaterra. Ai, eu quero beijar um deles como eu amo. Uma geração que abraça o amor e a paz. E o norte-americano é o primeiro a andar na Lua. Uma década de tormenta traz triunfos merecidos. Houston, a tranquilidade na base. A águia pousou. Esta é a história dos anos 60, como nunca vista antes. Quero que voltemos a ter isso. Julho de 1960. A próxima eleição presidencial resume-se em duas visões diferentes. O republicano, o vice-presidente Richard Nixon, promete manter a segurança e a prosperidade dos anos 50 de ouro. Acima de tudo, o povo norte-americano quer líderes que mantenham a paz sem entregar-se para a América e para o mundo. Os democratas escolhem um jovem senador inovador de Massachusetts, John Kennedy. Kennedy, 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 Kennedy. Acredito que posso fazer o país andar de novo e peço seu apoio nas eleições do dia 8 de novembro. Com 43 anos, Kennedy é um dos homens mais jovens a concorrer para a presidência. Sua nova abordagem de campanha traz uma nova energia para a política. Eu venho para o Bronx porque cresci aqui. Eu morava no Bronx. Mas o jovem e bonito senador tem muito a superar. Os eleitores não sabem que ele sofre com a doença de Edson, que é debilitante e autoimune. Já tinha feito 2 grandes cirurgias na coluna e frequentemente precisa usar um colete. Kennedy sente constante dor. Mas a campanha Kennedy tem um plano para vendê-lo ao país. Agora, 90% dos lares do país têm uma televisão. Boa noite. As estações de TV dos Estados Unidos orgulham-se de fornecer seu espaço para que os 2 maiores candidatos para a presidência possam discutir sobre variados temas. Os candidatos... No dia 26 de setembro de 1960, 70 milhões de pessoas assistiram ao primeiro debate presidencial do país televisionado. Não ficarei satisfeito até que os cidadãos tenham todos seus direitos atendidos. Kennedy está preparado para sua aparição na TV. Um dia antes, discutiu sobre ângulos de câmera. E peço seu apoio. Ele está bronzeado e brilhante. Não é isso. Eu não quero que nenhum talento do país seja desperdiçado. Ele está usando um terno azul e uma camisa branca para reduzir o brilho e se destacar na frente do fundo cinza. Schmidt, senador Kennedy. Nixon parece exausto. Não há dúvidas. Ele veio direto de uma campanha e está se recuperando de uma gripe. Gostaria de saber se o senhor... Ele também está com o joelho machucado. Parece que ele está inconfortável e torto. Pode explicar, senhor? Não há dúvidas.
Mas não podemos deixar de discutir a situação dentro dos Estados Unidos, sem reconhecer que a economia é um fator muito importante para a nossa situação internacional. Senhor vice-presidente. Seu terno cinza e rosto pálido parecem se misturar com o cenário. Sobre sua campanha, eu gostaria de saber se o senhor... O contraste visual entre os dois prejudica Nixon. As perguntas são regularmente feitas para os dois. Os espectadores acham que Kennedy está na frente, mas os ouvintes de rádio têm uma impressão diferente. Durante o debate, o desempenho na frente das câmeras faz com que ele pareça um líder. E todas as dúvidas sobre sua idade são esquecidas. Estudos mostrarão depois que 4 milhões de eleitores decidissem seus votos. 3 milhões votaram no Kennedy. Terça-feira, 8 de novembro de 1960. É dia de eleição e, em alguns lugares, um feriado incentiva os eleitores. 68 milhões de americanos vão às urnas. Nixon e sua mulher Pat voltam na pequena cidade de Whittier, Califórnia. Kennedy e Jack votam em Boston. À noite, enquanto as urnas se fecham, as redes de TV preparam-se para apresentar os resultados para o público. Na Times Square, o famoso letreiro luminoso é atualizado durante a noite. Mesmo que seja uma disputa acirrada, Kennedy, confiante, vai dormir para esperar o resultado. Queremos o Kennedy! Queremos o Kennedy! Queremos o Kennedy! O dia amanhece. Kennedy vence Nixon por 303 a 219 votos eleitorais. A todos os americanos eu digo que os próximos 4 anos serão difíceis e desafiadores para todos nós. A eleição pode ter sido apertada, mas acho que os cidadãos concordam que o esforço nacional supremo será realmente necessário nos anos seguintes para que o nosso país consiga encarar de frente os anos 60. Agora, minha esposa e eu vamos nos preparar para uma nova administração e um novo bebê. Obrigado. O jovem casal vai morar na Casa Branca. E em menos de 5 meses, um novo carro é entregue. Um Ford Lincoln Continental. O preço original é $7.347. O presidente ama conversíveis, já que permitem que o público o veja. E esse Lincoln tem $200 mil em alterações. Uma cobertura transparente caso chova. 2 telefones a rádio, degraus e alças retráteis para os agentes do serviço secreto. Pintado de azul meia-noite para que haja destaque nas filmagens em preto e branco, ele viajará pela América com Kennedy. Ele, em seu Lincoln, é a imagem de um presidente tranquilo do mundo livre. Mas em seu primeiro discurso para o Congresso, no dia 25 de maio de 1961, Kennedy faz questão de lembrar da ameaça comunista que ainda paira sobre os Estados Unidos. Se quisermos ganhar a batalha, que acontece em todo o mundo entre liberdade e tirania, acredito que a nação precisa se comprometer em atingir o objetivo antes que esta década acabe. O homem precisa pisar na Lua e voltar em segurança para a Terra. Kennedy está determinado a vencer de uma vez a União Soviética na corrida pelo espaço. Mas até agora, os russos estão na frente. Eles foram os primeiros a lançar um satélite ao espaço. Os primeiros a mandar um homem em órbita ao redor da Terra. E eles têm pilhas de armas nucleares. Uma ameaça negra que paira sobre os Estados Unidos em 1961. Qual é a sua principal preocupação? É a radiação? Provavelmente a radiação. Bom, estou com medo que seja muito perigoso para toda a civilização. Eu acho
que pode tirar a chance daqueles que querem ser apenas seres humanos normais. No dia 14 de outubro de 1962, o avião espião U-2 dos Estados Unidos fotografa mísseis e lançadores em Cuba. As armas são soviéticas e podem conter cargas nucleares. O líder comunista de Cuba, Fidel Castro, é aliado do secretário-geral da União Soviética, Nikita Khrushchev. Em 7 dias de reuniões secretas, o presidente analisa as opções. Uma invasão direta a Cuba. Ataques aéreos com mísseis direcionados. Ou uma quarentena naval. Ele opta pela quarentena. No dia 22 de outubro, Kennedy finalmente informa a nação sobre a crise e seu plano para lidar com ela. Boa noite, queridos cidadãos. O que há de novo nos campos de testes são que há mísseis balísticos de alcance médio, capazes de atingir Washington ou qualquer outra cidade no sudeste dos Estados Unidos. A política da nação deve estar ciente de qualquer míssil nuclear lançado de Cuba contra qualquer nação do hemisfério ocidental, assim como ataques feitos pela União Soviética aos Estados Unidos. Nossa resposta será a retaliação completa contra quem nos ataca. Agora é um jogo para ver quem tem mais poder político entre o jovem presidente e o líder da União Soviética. Os dois têm arsenais militares capazes de destruir o inimigo. Estima-se em mais de 100 milhões de mortos. Os cidadãos norte-americanos assistem às praias de Key West e do sul da Flórida se tornarem a linha de frente da defesa. Arame farpado e mísseis tomam o lugar de toalhas de praia e guarda-sóis. Os Estados Unidos chegam o mais próximo de uma guerra nuclear em toda a sua história. É dia 23 de outubro de 1962. Faz 9 dias que os Estados Unidos descobriram mísseis nucleares soviéticos em Cuba. Para prevenir uma guerra, o presidente Kennedy e o secretário-geral Khrushchev trocam exigências escritas por telegrama. No Atlântico, a Marinha norte-americana bloqueia carregamentos da União Soviética para garantir que nenhuma arma seja entregue a Cuba. Aviões de reconhecimento capturam imagens de embarcações soviéticas. Oficiais da inteligência analisam tudo e procuram por armas. Por baixo das ondas, submarinos nucleares soviéticos esperam receber ordens de disparo. Os Estados Unidos miram mísseis em Cuba. Depois de 13 dias, Khrushchev recua. Ele concorda em remover os mísseis se Kennedy prometer não invadir Cuba. Kennedy também concorda em segredo remover os mísseis nucleares norte-americanos da Turquia. O secretário de imprensa, Pierre Salinger, apresenta a declaração de Kennedy ao mundo. Eu concordo com a decisão do secretário-geral Khrushchev que não construir bases em Cuba é uma contribuição importante e construtiva pela paz. O mundo respira um pouco aliviado enquanto os militares norte-americanos voltam para casa de uma guerra que nunca aconteceu. Contudo, uma revolução está chegando ao país. Impulsionada não por inimigos estrangeiros, mas por ódio interno. Afrodescendentes, desde o fim da escravidão, são tratados na maior parte do país como uma minoria desprezível.
são forçados a comer e usar o banheiro separados dos brancos. James Farmer é o fundador do Congresso da Igualdade Racial, conhecido como CORE. Para entendermos como um negro se sente com a segregação, é preciso entender que, desde sempre, desde a infância, sempre dizem que ele não é bom bastante contra outras pessoas. Há certas coisas que ele não pode fazer. Não faça isso, não faça aquilo. Ele vira um homem com sentimento de inferioridade e também de frustração, um sentimento de ressentimento. James Farmer e o CORE querem que Kennedy entenda que a segregação suja a imagem do país pelo mundo. O CORE quer testar uma lei na Suprema Corte, muito ignorada no Sul, que bane a segregação em viagens interestaduais. O plano é fazer voluntários brancos e negros andarem juntos de ônibus. Viagens que o CORE chama de Caminhos da Liberdade. Os passageiros se comprometem com a não violência. Eu espero que vocês pensem com muito cuidado. Eles acreditam que desafiar a segregação pacificamente fará com que as autoridades ajam. Ficaríamos muito felizes se vocês embarcassem nessa missão perigosa, valiosa e significativa. O CORE prepara os passageiros contra o ódio racial que podem receber. Ei, você, preto. Ouviu o que o homem disse? Ouviu o que o homem disse? E você, vem aqui para trás. Venha para trás. Para trás. Vamos, para trás. Vamos, anda, para trás. Vai. Para trás. No dia 4 de maio de 1961, James Farmer leva 13 pessoas, negras e brancas, de ônibus de Washington, D.C. até Nova Orleans. Dez dias depois, o ônibus entra no Alabama, lar da maior organização da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Eles sabem que o ônibus está chegando. Em Anniston, a Ku Klux Klan rodeia o ônibus e fura os pneus. O fotógrafo Joey Postiglione captura estas imagens. O Greyhound com problemas tenta escapar, mas a poucos quilômetros da cidade, a Ku Klux Klan o cerca e ateia fogo com os passageiros ainda lá dentro. Os passageiros da Liberdade conseguem escapar do ônibus, mas apanham da Ku Klux Klan. As fotos de Joey trazem atenção internacional para os passageiros. Nos próximos 5 meses, 400 voluntários viajam pelos estados do Sul. Os ataques continuam. Mesmo sem infringir leis federais, os passageiros são presos com acusações infundadas, simplesmente por usarem um espaço segregado. Com a nação e o mundo observando os passageiros da Liberdade, o irmão de Kennedy, o secretário-geral Robert Kennedy, intervém. Ele pede que a decisão de integração tomada pela Suprema Corte seja cumprida, em todo lugar. Acho que o secretário-geral já deixou claro que acreditamos que todos que viajam por qualquer motivo devem ser protegidos pela Constituição que foi dada a eles por lei. Depois de quase um século, as placas do Sul começam a ser retiradas. Banheiros, bebedouros e salas de espera só para brancos começam a ser integradas. É uma grande vitória para o movimento dos direitos civis, mas é só o começo. No Sul, a discriminação contra afrodescendentes continua arraigada.
Nossa gerência não permite que sirvamos pretos aqui. Um ano depois, a segregação ainda acontece fortemente no Alabama. O novo governador democrata, George Wallace, resiste com força à mudança racial. Ele faz uma promessa desafiadora em seu discurso de posse em janeiro de 1963. Segregação agora, segregação amanhã e segregação para sempre. Mas os afrodescendentes do Alabama já estão cansados. Na primavera de 1963, na maior cidade do estado, Birmingham, eles iniciam manifestações sem violência. Wallace responde. Os protestos são banidos. Os presos têm que pagar fianças altas. Então, o líder mais famoso a defender os direitos civis vai a Birmingham. No dia 12 de abril, uma sexta-feira santa, Martin Luther King Jr. e Ralph Abernathy lideram uma marcha saindo da Igreja Batista da Rua 16. E são presos. É aqui que King escreve sua famosa carta da prisão de Birmingham, defendendo a resistência dos afrodescendentes. Confinado na solitária, ele escreve: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. A carta torna-se um marco do movimento em defesa dos direitos civis. Ele é solto ao pagar fiança uma semana depois. A campanha em Birmingham continua. No dia 3 de maio, o âncora do noticiário local, Harry Maybury, usa sua câmera caseira para fazer uma filmagem nunca antes vista. Ele filma a polícia soltando cachorros e jogando água em manifestantes. Kennedy manda 3.000 policiais federais a Birmingham para restabelecer a ordem. O governador Wallace fica amargamente ressentido com a intervenção federal em seu estado. No dia 11 de junho de 1963, ele vai até a porta da Universidade do Alabama para impedir fisicamente que alunos negros entrem. O Wallace está desafiando a lei da Suprema Corte que acabou com a segregação nas escolas 9 anos antes. Os poderes dos governos do estado e federal colidem em rede nacional. Eu, no presente momento, denuncio e proíbo essa decisão ilegal e injustificável tomada pelo governo central. O vice-secretário-geral Nicholas Katzenbach, representando o governo de Kennedy, tenta fazer a lei ser cumprida. Eles têm direito de estar aqui protegidos pela lei federal. Eu vou pedir mais uma vez para que se afaste e pacificamente cumpra o seu dever. Então está bem. Katzenbach afasta-se e liga para Kennedy. A resposta de Kennedy é imediatamente federalizar a Guarda Nacional do Alabama e obrigá-los a remover o próprio governador. É meu dever pedir para que você se afaste agora. São ordens expressas do presidente dos Estados Unidos. Os dois alunos negros, Malone Hood e Vivian Jones, entram e começam a estudar.
A imensa atenção nacional trazida pelo crescente movimento pelos direitos civis faz com que Kennedy tome uma decisão histórica. Ele faz um discurso no dia em que os alunos negros entram na faculdade. Espero que todos os americanos, independente de onde moram, parem e pensem um pouco sobre este ou outro incidente parecido. Essa nação foi fundada com o princípio de que os homens são criados igualmente. Na semana que vem, vou pedir para o Congresso dos Estados Unidos comprometer-se com aquilo que ainda não foi feito neste século, com a proposição de que a raça não fará diferença na vida e nas leis para americanos. Kennedy quer banir a discriminação racial nas escolas, no trabalho e em espaços públicos. É a lei mais ousada sobre direitos civis já vista. Dois meses depois, o fotógrafo oficial de Kennedy, Cecil Stoughton, captura um presidente tranquilo e sua família na costa de Massachusetts. Jackie está grávida de quase 8 meses de seu filho Patrick. Dias depois dessa filmagem, ele nasce prematuro e não sobrevive. Um presidente de luto volta para a batalha pelos direitos civis. No dia 28 de agosto de 1963, a Marcha de Washington foi a maior demonstração já vista na capital da nação. Na escadaria do Lincoln Memorial, King fala para 250 mil pessoas que têm um sonho e pede pelo fim da discriminação racial. Justiça para todos. O projeto de lei sobre direitos civis de Kennedy está agora no Congresso. Uma mudança histórica está prestes a acontecer, mas para que isso aconteça, ele precisa ser reeleito. Ele precisa diminuir a tensão com os democratas do Sul em estados como o Texas, onde a reforma dos direitos civis ainda não é popular. Em novembro, ele planeja uma viagem de 2 dias por 5 cidades do estado. Kennedy e sua esposa pousam em Dallas, Texas, às 11h30 da manhã do dia 22 de novembro de 1963. É a primeira aparição pública de Jack depois da perda do bebê. A limusine presidencial SS-100X está lá esperando e os leva para uma volta de 16 quilômetros pela cidade até o Trade Mart, onde o presidente dará um discurso em um almoço. Mesmo com a previsão de chuva, Kennedy pede para deixar o carro aberto. Vídeos caseiros e câmeras de TV capturam a animação. Milhares de pessoas pelo caminho. Um radialista transmite ao vivo. O carro presidencial está virando a rua L e, em questão de minutos, chegará no Trade Mart. Eu estava na estrada mais cedo e lá estava cheio de espectadores em busca de uma chance de ver o presidente a caminho do Trade Mart. Parece que aconteceu alguma coisa com a comitiva. Aconteceu durante o trajeto da comitiva. 22 de novembro de 1963. Pela primeira vez, uma transmissão televisiva é interrompida. Temos um boletim da CBS. Há registros de que o presidente Kennedy foi... Pega desprevenida, a CBS demora 6 minutos para ligar suas câmeras. Aqui é Walter Cronkite do estúdio. Vocês já devem estar sabendo que houve um atentado contra o presidente Kennedy. 1 hora depois, Walter Cronkite dá a notícia para a nação. Em Dallas, Texas, encheu o trajeto oficial. O presidente Kennedy morreu à 1 da tarde, seu horário local. 2 da tarde nas demais localidades. Então, 38 minutos atrás. Pela primeira vez, uma tragédia nacional é mostrada ao vivo na TV.
Em 2 horas, 92% dos americanos já sabem que o presidente morreu. As pessoas estão descrentes. Ninguém de fato acredita no que aconteceu. Foi a coisa mais triste que já aconteceu. Para mim é um choque e uma desgraça para toda a nação. É uma perda que acredito que sentiremos por muito tempo. Em uma segunda-feira, dia 25 de novembro, Kennedy é enterrado. Com milhões de testemunhas oculares em todo o mundo. O presidente Lyndon Johnson jura terminar o que Kennedy começou. Em um memorial homenagem ou discurso, honraria mais eloquentemente a memória do presidente Kennedy como a aprovação mais rápida possível da Lei dos Direitos Civis pela qual ele lutou tanto. A nação de luto apoia Johnson. O novo presidente passa por um questionamento de 75 dias feito por senadores do Sul. No dia 2 de julho de 1964, o projeto dos direitos civis torna-se lei. Discriminação racial em escolas, empregos ou locais públicos agora é ilegal. No dia 7 de fevereiro de 1964, o voo 101 de um avião da Pan Am pousa no aeroporto JFK. A bordo, 4 músicos de Liverpool, Inglaterra. 3.000 fãs americanos estão lá para receber os Beatles. Pode falar aqui. Pode. Fala comigo, por favor. Espera um pouco, eu não consegui entender a pergunta. Dá para repetir? E vocês querem perguntar o quê? O single I Want to Hold Your Hand atinge o topo das paradas norte-americanas. E assim será por 7 semanas. Fala com a gente. O humor britânico deles encanta a multidão de repórteres. Como é que vai cortar seu cabelo enquanto está aqui? Não, eu já cortei ele ontem. É isso. Pode repetir? Eles usam ternos bonitos e cortes de cabelo legais. Isso traz um ar de rebelde e as garotas os adoram. Ai, eu quero beijar um deles, como eu amo. Os garotos também ficam animados com o novo som e estilo. No dia 9 de fevereiro, centenas fazem fila para ver os Beatles no programa do Ed Sullivan. E mais de 73 milhões sintonizam o canal. Eles fazem shows em Washington, Nova York e Miami antes de voltarem para casa no dia 22 de fevereiro. Os Beatles personificavam a revolução da juventude que se espalha pelos Estados Unidos. Uma nova geração está quebrando barreiras culturais, sociais e tecnológicas. Os baby boomers estão crescendo e em 1964 se beneficiam de uma melhora econômica. Mais de 32 milhões de famílias, 60% do país, já têm a própria casa e pelo menos um carro. Mas milhares de cidadãos estão fugindo desse estilo consumista. Uma contracultura está surgindo e seu núcleo fica na Califórnia. Ela vai contra normas políticas e sociais e acredita que paz, amor e liberdade pessoal podem resolver os problemas do mundo. Uma crença ousada, já que a Califórnia, em 1965, é o segundo estado mais populoso do país. E Los Angeles é a cidade mais populosa e também uma das mais racialmente diversas. Décadas de imigrantes vindos da Ásia, América Latina e imigração interna de afrodescendentes vindos do Sul fazem Los Angeles ser uma mistura de culturas. Apenas 5.000 policiais patrulham a cidade de 640 km². Este vídeo do treinamento mostra as novas táticas que eles adotam. A aparição surpresa de policiais especialmente equipados e disciplinados no começo das ações deve ser suficiente para dominar a situação.
Vocês podem confiar na maneira impressionante que fazemos a formação contra motins. O cacetete, a fumaça ou o gás lacrimogênio acabam com a maioria dos protestos. Mas essa coragem tem um preço. O aumento da tensão com as minorias. Queixas de discriminação racial e brutalidade vinda da polícia aumentam. Nos param nas ruas, chutam as portas, levam a gente para as delegacias e chutam nossas caras. No dia 11 de agosto de 1965, o grande ressentimento dá início à invasão do bairro afrodescendente de Watts. Às 7 da noite, policiais param um jovem de 21 anos, Marcus Fry, por condução imprudente. A mãe dele aproxima-se e logo há uma multidão. A situação começa a piorar e sair do controle. Uma revolta inicia-se. Tiros são disparados. Brigas continuam pelos próximos 3 dias. À 1 da manhã do dia 14 de agosto, há 100 grupos de atiradores em Watts, tentando controlar a confusão. Toque de recolher e prisões em massa acontecem em toda Los Angeles. $3.000 guardas nacionais unem-se com a polícia para manter a ordem. Quando tudo acaba, há 34 pessoas mortas, 1.032 machucadas e quase 3.500 presas. Mais de $40 milhões em danos a propriedades. Watts foi apenas uma de centenas de brigas entre manifestantes e a polícia nos Estados Unidos em 1965. Os Estados Unidos estão à beira de uma revolução. Mas uma revolução diferente está por vir, cheia de paz e amor. É 1965. Nos últimos 5 anos, os Estados Unidos fortaleceram sua presença militar no sul do Vietnã, em resposta às ameaças do norte comunista do Vietnã contra seus vizinhos do sul. No dia 2 de março, os Estados Unidos mandam seu maior grupo militar da década. É a Operação Rolling Thunder. Os Estados Unidos estão atacando a terra natal do inimigo. O presidente Johnson diz que é necessário. Durante muitos anos, fizemos um juramento que íamos ajudar o sul do Vietnã a defender sua independência. E eu pretendo cumprir essa promessa. Mas o bombardeio durará não semanas, mas mais de 3 anos. Apenas em 1965, mais de 230 mil soldados são convocados. Vamos lá, você é o próximo! Vamos! Um jovem americano famoso que passa pela triagem é o campeão peso pesado, Muhammad Ali. Se você olhar pra mim, eu sou muito confiante. Ninguém me vence. Já fiz 180 lutas amadoras, 22 profissionais. Eu sou muito bonito. Ali, um muçulmano e pacifista, diz que não pode matar pessoas no Vietnã. No dia 28 de abril de 1967, opositor ao serviço militar, ele recusa-se a entrar para o exército. Eu não me importo nem um pouco com a punição, seja qual ela for, porque eu vou me manter fiel às minhas crenças religiosas, mesmo que eu tenha que enfrentar uma execução. Eu jamais terei coragem de renunciar Elijah Muhammad e à religião do Islã. 2 meses depois, Ali é condenado por não cumprir com seus deveres e a sentença é 5 anos na cadeia. As autoridades do boxe tiram o título dele e o proíbem de subir no ringue. Mas ele evita a cadeia apelando para a Suprema Corte dos Estados Unidos. No
outono de 1967, a quantidade de soldados no Vietnã está chegando a 500 mil. Mais de 100 mil haviam sido feridos e 15 mil estavam mortos. Os Estados Unidos estão divididos. Metade do país apoia a guerra e acredita que é importante conter o comunismo e espalhar a liberdade em todo o mundo. Mas a outra metade é contra as convocações e o aumento de mortes de soldados e civis. Essa metade contra diz que a guerra é ilegal e imoral. Manifestações em todo o país mostram que a insatisfação é crescente. Martin Luther King Jr. apoia os protestos. Ele não concorda com tanto dinheiro gasto em outro país, sendo que há muitos cidadãos sofrendo. Se podemos gastar 35 milhões de dólares por ano para lutar uma guerra doente no Vietnã, nossa nação pode gastar bilhões de dólares para que os filhos de Deus se estabeleçam. Um ano depois de seu discurso, no dia 4 de abril de 1968, em Memphis, Tennessee, um pouco depois das 6 da tarde, houve-se um tiro. Na sacada do Hotel Lorraine, Martin Luther King Jr. é atingido. Os parceiros de King, Jesse Jackson, Ralph Abernathy e Billy Kyles, apontam em direção ao tiro, enquanto o líder dos direitos civis morre. Mais uma vez, a nação fica de luto. Mas, depois de uma década de conflitos, algo potencialmente unificador inicia-se. Os Estados Unidos estão quase colocando um homem na Lua. Novembro de 1968. Em mais uma das reviravoltas da década, o homem eleito presidente é o mesmo homem que Jack Kennedy derrotou em 1960, Richard Nixon. Ele ganha de forma apertada. Os Estados Unidos estão prontos para uma mudança. Nós queremos as gerações unidas. Queremos que as raças fiquem unidas. Queremos que os Estados Unidos, que eles se unam. E eu tenho confiança que essa é uma tarefa que consigo executar e que no fim teremos sucesso. Mas 8 meses depois, as gerações ainda não estão unidas. Joey LeMay tem 21 anos e trabalha na empresa Eastman Kodak, em Nova York. Ele e a esposa Valerie têm uma filhinha. É 15 de agosto de 69. Os LeMay juntam-se com 500 mil de jovens americanos indo para o interior. Organizadores de um festival de 3 dias de paz e música procuram por um novo lugar, depois que moradores do condado de Outser estragam seus planos. Uma fazenda de laticínios nas montanhas Catskill torna-se o novo local, mas eles mantêm o nome original, Woodstock. Joey faz essa filmagem, nunca transmitida antes, no auge da contracultura. No verão de 69, os Estados Unidos estão animados. Um mês antes do Woodstock, a nação passa por um dos momentos mais determinantes da história da humanidade. Dia 16 de julho de 1969. 10, 9, que liguem os motores. 6, 5, 4, 3, 2,
0. Todos os motores ligados. Decolagem. Temos uma decolagem. 32 minutos de atraso. O Apollo 11 decolou. Os cidadãos do país vão às estradas e praias para presenciar o lançamento do Apollo 11 do Centro Espacial Kennedy. A bordo, os astronautas Michael Collins, Buzz Aldrin e Neil Armstrong. Houston, atenção. Há tranquilidade na base. A Águia pousou. Entendido. Do Salão Oval, o presidente Nixon assiste junto com 600 milhões de pessoas pelo mundo. Nós já estamos nos aproximando do Sol. A maior audiência que a TV teve na época. Todos os equipamentos conferidos. Houston, temos um pouso de acordo com o que imaginamos. São base. Ok, entendido. No dia 20 de julho, o mundo vê os primeiros homens norte-americanos andando na Lua. Teremos um pouso de acordo com o que imaginamos. É um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Olá, Neil e Buzz. Da Casa Branca, o presidente parabeniza os astronautas. Bom, eu nem sei dizer o quanto estamos orgulhosos por termos conseguido. Falo por todos os cidadãos, esse é o dia que mais tivemos orgulho na vida. A promessa que John Kennedy fez no começo da década havia sido cumprida. Os Estados Unidos haviam ganhado a corrida espacial. São os norte-americanos que mostram ao mundo a vista da Lua. Os últimos 10 anos trouxeram mudanças revolucionárias aos Estados Unidos. A nação confrontou a divisão racial e diminuiu o abismo entre as gerações. Grandes homens morreram. Mas a promessa por grandes ideais faz com que a nação se una, não importa como. Os anos 60 tornam-se agora o despertar de um país moderno.